Vamos voltar agora um pouco pro eixo do jogo em si, tá? De forma muito rápida, porque a gente já vai na sequência para análise individual e a gente complementa, né, faz uma explanação maior do jogo dentro do campinho. Mas só porque a gente realmente entrou no tema Márcio Goiano, e a gente falou pouquíssimo do jogo. A gente tem aqui a escalação que o Sport colocou em campo, né? Thiago Couto, Iago Felipe, Aju, Zé Marcos, Filipinho, Zé Gabriel, Zé Lucas, Biel, Cleison, Barleta e Perotti. Tá? Já debatemos vários pontos dessa escalação e já foi dito aqui também o quanto foi um time com força máxima e intensidade mínima no primeiro tempo. Voltou dando sinais de que nada mudaria e com 8 minutos Márcio Goiano interviu, colocou Marlon, colocou Depena, colocou Yuri Castilho, transformou Zé Lucas em primeiro volante e o Sport destravou, inclusive no primeiro gol, a partir de um Zé Lucas toma a bola, Zé Lucas sai rápido, objetivamente, aciona Depena bate caindo, dá o rebote e sai o gol. Para dentro de campo, focando dentro de campo, o que é que a gente extrai para o desenvolvimento do Sport? Aqui eu não estou falando mais de classificação de Copa do Nordeste, Cássio já explicou. Desenvolvimento. Legado futuro. Legado para o futuro. O que é que a gente extrai dessa partida? Esse desempenho de Zé Lucas, que a gente já sabe, mas que o futuro treinador precisa ter isso como um desafio de tentar ser uma opção viável. De não chegar aqui e enxergar Zé Gabriel como essa peça que hoje é fundamental para esse mecanismo de funcionamento do esporte. De que você pode ter um time que parta de uma construção não só de uma qualidade no passe superior, mas de uma velocidade. Porque muito desse engessamento que o esporte tem hoje é da lentidão. É um time que, pelas peças que tem, Iago Felipe não é um jogador rápido. É um cara que gosta de ter a bola no pé, de gastar o tempo com a bola no pé. Zé Gabriel é um jogador que, como não tem um passe refinado, então o passe de primeira dele não vai ser algo normal. Então, muitas vezes, a bola, quando parar no pé dele, ele vai precisar dar 1, 2, 3 toques na bola para poder ter uma certeza maior de qual vai ser a definição de vida dele ali, para ele não errar, para ele evitar um erro que causa um dano maior pela posição que ele joga. Biel é outro jogador que prende a bola, que tende a segurar a bola. Então você tem nesse time vários jogadores que não é aquele jogador que passou, abriu e estou na frente. Toquei aqui e estou na frente para receber. E isso termina que você vai engessando, porque aí você já não tem um meio de velocidade. Teus laterais, Filipinho ainda não tem um ano exuberante que você... Começou até bem. Isso. Começou e depois, até bem. Mas aí voltou mergulhou. a ser aquele Filipinho que fazia raiva e que não, para mim não fez falta quando foi emprestado. Foi ótimo, né? Jogar a Série A com o Dalbert. Mas veja, a dor de cabeça que ele deu também aqui... Pelo amor de Deus. Não é uma solução que você não precisa ter uma sombra. Você precisa ter uma sombra. Porque o Filipinho, às vezes, se desliga do jogo e da vida. Então, assim, você precisa ter opções no meio, já que você não tem um camisa 10 que destoe, que pega a bola no pé e tal, que cria situações mais mágicas de passes verticais. Então você talvez tenha que ter essa construção mais de trás mesmo, de um volante mais rápido, de um volante mais lúcido, que dê velocidade, que faça o time que consiga andar com menos dificuldade. Parece que o Sport, para criar, um time assim, que faz um esforço enorme. Ao contrário de quando ele é esse time que joga mais reativamente, com espaço para atacar vertical. Tanto que os gols do Sport saem como? Um dos gols é essa bola de Zé Lucas,
que ele recupera, dá rápido na frente, ou seja, pegando o retrô, correndo para trás e os jogadores do Sport indo verticalmente. O outro gol é uma roubada de bola ali na intermediária de Yuri Castilho, que toca para Barleta parte para cima do zagueiro, daquele drible bonito e chuta. Então, se você vê os gols também com trabalhado nos últimos jogos, os próprios jogos com o Roger da final contra o Náutico é muito em cima disso. Sim. Então o Sport é um time muito mais eficiente. Quando pega essa bola e parte, consegue dar uma velocidade no jogo, pegando o time recuando, o adversário recuando, do que aquele time que o outro time se postou atrás, que a gente brincou. O primeiro tempo do Retrô lá todo atrás. Todo com o ônibus estacionado. Quando o time está assim, o Sport tem muita dificuldade em criar, tem muita dificuldade em fazer essa bola ser rápida. Então, hoje, foi um jogo para mostrar o quanto o Zé Lucas é capaz e a gente já sabe. Sim. Mas falta os treinadores, os que estavam e o que vai assumir, quando chegar a olhar essa opção como talvez uma opção que seja a primeira. Então, isso para mim é fundamental. E aí, outras coisas é muito assim, de entender minutagens que estão sendo dadas a alguns jogadores e algumas respostas que você, opa, Cleison começou a dar aquele sinais cara que positivos. você estava vendo ali Isso. atrás e, pô, se der na próxima janela, tu descarta. Agora a gente já começa a enxergar alguma coisa. Pode ser o atacante que terminou sem nenhum gol no Coritiba, mas ajuda. Se essa alguma coisa... Ele é um cara que tem ajudado a bola na transição da jogada. Ele pega a bola atrás, trabalha, leva, limpa jogadas. Abrir jogo e o abrir é muito jogo pouco, mas é melhor que nada, porque as primeiras impressões eram de nada. Agora a gente já tem alguma coisa. Aí você enxerga hoje um Barleta que não só faz o gol bonito, mas faz o gol. E Barleta foi um cara imprescindível naquela Série B de 24. Sim. Então a gente precisa daquele Barleta. Não o Barleta somente que arrisca o chute, que arrisca abrir uma bola, mas que converte gol. Então algumas coisas são importantes nesse Você sentido. acha que começa a ser importante também? Eu gosto, talvez assim, se você pergunta, Fred, o que é que você extrai de mais positivo? Eu vou falar a mesma coisa por dois caminhos. Eu diria que ganho de confiança coletivo. Sim. O que é que eu quero dizer com isso? Aí você pega os últimos jogos e soma com esse. Perotti foi decisivo. Castilho foi decisivo. Biel foi decisivo. Barleta passou a ser decisivo. Voltou a fazer gol. Um de pênalti hoje. Cleison ganha se confiança. sentiu decisivo, mesmo não marcando gol. Mas... Dependa, entra, ajuda. Isso. Zé Lucas hoje foi decisivo. Você começa a ter um número maior de jogadores que estão se sentindo bem nesse momento da temporada. E que o treinador pode contar. Em contrapartida, você tem o Gustavo Maia que deve ter murchado. Isso. Certo? Você tem um Max que não está tendo minutagem. Por isso que eu acho que o jogo de hoje poderia... Mas Max até entrou. Gustavo, mas realmente foi... Você poderia hoje ter dado mais minutagem para esses jogadores. Enfim, escolhas. Mas, com, de novo, o time indo para 4 vitórias, um empate, muito bem na Copa do Nordeste, tentando entrar ali para o primeiro bloco da Série B, você tem perspectivas. Eu acho que Barleta vai de cabeça erguida sábado. Sim. Perotti, Biel, Castilho, Cleison, vai todo mundo com um degrauzinho a mais de confiança. Eu acho que esse jogo de hoje ele ajudou muito nisso. Pô, Barleta fazer o gol que fez, bateu o pênalti lá, fez o gol, já 2 golzinhos em 2 jogos já vai mudando um pouquinho o tom. O Sport estava muito dependente do que foi Castilho nas finais. Aí Castilho volta, se redime da expulsão. Isso. Então, assim, é que nem aquela história, quem gosta de basquete, de queimar a última bola. Sim. Às vezes tá todo mundo mal e só sobra um cara para ser aquela última bola do 2, 3 segundos
final. Tem até um nome. Os caras daqui no Para chat. queimar a última bola de ou você virar, ou você empatar o jogo. No chat a galera vai dizer isso. E quando você tem dois, três caras que fizeram aquela partida boa, Clutch, alguma coisa assim. o time adversário, lógico que tem o cara que é aquele que sempre vai enfiar mais, que é o craque do time, que você sabe que a possibilidade maior é que a bola vai nele. Então os olhares da marcação vão mais nele. Mas quando tu tem 2, 3, pô, se tu der... Só o nome é esse mesmo, Clutch. Clutch. O cara que estava descrevendo aí nos últimos segundos. Se a marcação for toda no teu LeBron James, tem os outros ali, ó. Dá no outro que vai aparecer. E é isso. Não é todo jogo que todo mundo vai jogar bem, não. Então, esse rodízio de jogadores sendo importantes é fundamental para o crescimento do elenco como um todo. E da confiança. Um resultado como esse de um 3-0 é importante não só para Márcio ganhar o torcedor, não só para a classificação da Copa do Nordeste, o Sport acelerar seus passos e, quem sabe, abrir a tabela mais para frente. Mas para o time se enxergar enquanto time capaz. Capaz. De que, opa... Porque não estava sendo assim. Veja, o início aquele jogo do Náutico, a final do campeonato, ficou fora da curva. O resto era muito arrastado. E mesmo sendo início de trabalho, mesmo com as peças chegando... Mas assim, todo mundo pensava, não dava para aceitar que aquilo era o máximo que dava para se jogar daquilo, não. O orçamento precisa refletir alguma coisa no campo. Em algum momento, né? É isso. Enfim, vamos pro aprofundamento dessa análise com o nosso campinho, tá? Que traz as atuações individuais dos jogadores. E aí a gente pode detalhar mais tudo o que aconteceu nesse Sport 3 Retro 0, tá? Dentro da transmissão que a gente assistiu o jogo na versão da internet. Na versão GETV da TV Jornal. A TV Jornal do YouTube. Bateu 1 milhão, inclusive. De inscritos, né, no canal. Eu citei a transmissão para dizer que Yuri Castilho foi escolhido o melhor em campo da transmissão. E eu vi aqui no vlog do Sport que Yuri Castilho também foi eleito no Flick, né? Flog é muito antigo, viu? Cara, mas não sei, meu irmão, fiquei até constrangido aqui, essa buscada que tu deu. Porra. Porque o que é o Flog? O Flog é um blog com o fotos. Blog de fotos, né? Era assim, antigamente. Já é uma evolução, porque o primeiro é blog. Porque a internet só aguentava texto. Isso, era blog. Aí cresceu um pouquinho a velocidade para meter uma foto, aí era flog. E depois veio o vlog, que era de vídeo. Mas isso já é bem depois, assim, o flog. E o Flick do Sport. Mas foi o Twitter, né? Que votou Castilho. Não, foi, mas é porque eu não entrei no Twitter, eu vi a foto lá no Flick, então era isso que eu ia dizer. Assim como na TV Jornal... porque tem a foto do cara já dentro com do Flick do Sport eu vi a foto dele com o troféu e aí eu ia dizer... Certamente, se ele está com o troféu, ele ganhou a eleição no Twitter, né? Pronto, e a eleição foi os 4 nomes do próprio esporte que cita, né? Abraão, 1,1%, Barleta, 20,4% em terceiro, em segundo, Depena, com 36,6%, tudo equilibrado. Yuri Castilho, 41,9% em primeiro lugar. E a pergunta que eu faço é... TV Jornal, concordo. Torcedores do Sport estão corretos. Castilho foi o melhor em campo. Perotti não foi bem, ele entrou, é um gol que ele tem que estar completamente ligado para aquilo ali, a bola não sobra, ele toca não, é entender o rebote do goleiro, aparecer, ganhar a disputa, a gente pode até debater aqui se estava ou não estava no controle do goleiro. Pela decisão, pelo peso que deu para a partida, Fred, que repito, aquele jogo estava com cara de 0-0, tá? Do jeito que estava andando. Eu colocaria... Castilho, mas só esse debate ser os melhores. Se ele é o melhor em campo. Fica ali com o Zé Lucas perto, mas eu acho que pelo simbolismo eu vou concordar. Eu vou de Castilho. O segundo gol é um mérito assim, muito lógico. A jogada de Barleta final, a fotografia final ali de você... Mas aquilo acontece porque Yuri Castilho rouba a bola do jogador do Retrô que está saindo com a bola para armar o time. Então ali é um mérito também gigante do atacante que vai atrás, que rouba a bola,
toca fácil para Barleta, deixar o futebol de Barleta ali na frente, resolve. Então vale muito, não tem como. Você pode até dizer, fulaninho, Barleta poderia ser também, mas achar que não está em boas mãos é difícil. Então, a gente vai com Yuri Castilho como o melhor em campo. Mas não levam muito bem, não, né? É apenas um bem, né? Bem, não tem muito bem, não. Para mim, ninguém entra com esse nível, não. Fica como muito bem Yuri Castilho, tá? Quem seria o segundo jogador que merece um destaque nesse time? Depena. A gente viu um movimento grande por Barleta, mas eu não achei que Barleta fosse um destaque do time, não. Até porque parte, o primeiro tempo tem que contar, né? E a bola parada, os cruzamentos estavam assim... Não dá para esquecer o primeiro tempo de Barleta também. Depena entrou bem. Gostei de Depena entrando. Deu uma... Zé Lucas cresce muito como primeiro Zé volante, Lucas né? cresce demais. Que passa a ter mais aquela bola ali na frente da área. Pô, teve uma hora que até eu comentei com o Fred na transmissão. Eu disse, vê a saída de jogo. Eu acho que foi a Ju que toca para ele. Ele dá um giro de corpo, já mata o principal marcador dele para sair de frente para o campo. E aí o próximo que tenta dar um bote nele, ele já dá um passe mais vertical. Ou seja, você... com drible de corpo no primeiro ato e no segundo ato, um passe vertical, ele já matou ali talvez duas linhas de marcação do Retrô. Então, é isso que eu falei um pouco atrás, aqui no comentário. O quanto o Zé Lucas pode fazer esse time crescer jogando nessa posição. E a gente tem alguns superchats sobre Zé Lucas, tá? E vamos trazer para a tela alguns deles. Primeiro, Gilberto Farias. Zé Lucas com 3 volantes fica travado. Estava jogando mal. Quando ficaram 2 volantes, ele cresceu muito. Depena entrou muito bem. E ele diz que o lado direito estava morto no primeiro tempo. É a mensagem, tá? De Gilberto Farias. E Botelho, tá? Deixa eu achar o Olívio, nosso amigo Olívio. Ele mandou uma linha de mensagens, mas eu vou destacar primeiro a de Zé Lucas, que ele diz o seguinte: Zé Lucas, ficou claro que ele cresce quando tem liberdade para subir. Com a saída de Biel, o futebol de Zé apareceu. Não podemos escalar os dois juntos. Eu acho que o X da questão, Olívio, não é ter liberdade para subir, porque no primeiro tempo ele teve liberdade para subir. Juntos. Isso. Mas é porque ele está dizendo justamente isso. Porque na visão de Olívio, quando o Biel sai é que Lucas cresce, mas a relação não é essa. A relação é quando o Zé Lucas vai para primeiro volante e passa a jogar de frente e não de costas. Ele não estava jogando mais encaixotado ali no meio de campo do Retrô. Ele passa a receber uma bola, que muitas vezes é difícil para alguns jogadores que é receber ali de costas, como eu estava falando há pouco, de você receber aquele primeiro passe da linha defensiva. Você muitas vezes pega de costa, ameaçado pelos botes dos adversários, mas ao mesmo tempo ele é um menino ágil, que consegue dar aquele drible de corpo e se livrar rapidamente, e aí ele já tem o jogo de frente. Na posição que ele estava jogando lá na frente, ele já pega muita bola de costas e quando o time não está no contra-ataque, quando o time está em velocidade de progressão, ele consegue fazer essa bola de frente. Mas quando não está, que é esse momento de fazer essa armação, aí eu acho que ele sofre muito, porque ele fica muito de costas contra times físicos. Aí ele vai sentir essa dificuldade, até do próprio encaixe da movimentação, onde ele achar os buracos para poder receber essa bola melhor. O Ruivo, grande abraço, meu irmão. Amigos, não está óbvio o esporte ideal, tá? Ele faz uma afirmação, não é uma pergunta. Não está óbvio qual é o esporte ideal, e eu concordo. Sim. Não tenho convicção do esporte ideal, não. E aí ele começa a explanar essa visão de que não há um time ideal desenhado, quando ele diz o seguinte: ficou nítido que, como o Zé Lucas rende melhor de primeiro volante. Será que ele consegue desbancar Zé Gabriel e jogar ao lado de Iago e de Biel? Porque Zé Gabriel erra muito para ser um pilar. E eu acho que esse comentário dele faz todo sentido, que a gente veio das últimas partidas com o seguinte debate: Zé Gabriel está bem,
relativamente bem. Por exemplo, o Cauê é mais crítico a ele, mas eu acho que ele tem Não, entregue. tem sido assim. É, Qual é o papel que ele exerce e o que é que ele consegue exercer. sim. Dentro disso, ele está fazendo o dele. Agora, quando você vai para outros parâmetros, comparando para o Zé Lucas, comparando com outros volantes que têm um poder, uma capacidade melhor de distribuição de bola, sem perder ao mesmo tempo uma capacidade de marcação, aí ele fica muito para trás. Mas dentro do que ele é capaz, ele está fazendo o dele. E aí, Cauê, a gente vinha nos últimos programas numa tese que era meio a seguinte, ó. Biel tá bem, Zé Gabriel tá bem, Iago Felipe não tá bem. A gente tava num desenho de que Iago Felipe e Zé Lucas brigavam por essa posição, com o Zé Lucas merecendo mais. Inclusive, no intervalo lá de Londrina, se esperava que quem saísse fosse Iago Felipe e não Zé Lucas. Hoje o jogo nos levou a ter esse outro debate de que Zé tem que talvez começar também a brigar pela posição com Zé Lucas, brigar pela posição com Zé Gabriel. Agora, eu vou deixar uma outra margem aqui também. O Retrô não fazia nada com a bola. É diferente de você ter um time atacando, porque Zé Gabriel tem... Hoje estava mal, fez duas faltas pesadíssimas. Quando ele toma amarelo, ele poderia ter sido expulso no primeiro tempo. Ele poderia ter sido expulso na bola do amarelo e na bola do... Porque ele recebe amarelo com um varzinho ali no brasileiro. Eu acho a primeira mais do que a segunda. Menos função. Não, a primeira é segurando o jogador, pô. Ele era um jogo de hoje. Isso. O carrinho é o que ele leva amarelo mesmo. É porque eu confundi com uma falta de Iago Felipe Então, depois que disseram que era pra só pra vermelho. amarrar. Não, Zé Gabriel, ele puxa o jogador, não toma amarelo. Isso. E um pouco depois, ainda do primeiro tempo, ele dá um carrinho entrada, muito, mas que era e pra aí leva podia ser pra amarelo. vermelho. E uma revisão poderia É ser porque pra na vermelho. transmissão sugeriram pra Iago Felipe, aí eu confundi. A de Iago Felipe não foi pra... Mas na própria transmissão, corrige depois, ó, foi Zé Gabriel mesmo. Não, não é isso não, pô. Na transmissão, depois, quando o Iago Felipe fez uma falta, chegaram a dizer que também deveria ser pra vermelho. Tá. E essa é que eu era contra amarelo. Fala, Cauê. Porque um jogo como o de hoje, onde o Retrô atacava menos do que vários times que o Sport vai enfrentar na Série B, Zé Gabriel meio que perde a sua importância principal, que é ali tentar ser um cara responsável por fixar a marcação, pela altura dele, ser o cara que ajuda na bola aérea, ser o cara que sabe afundar para fazer o terceiro zagueiro na movimentação, ser o cara que quando um zagueiro sai para dar um bote, seja do lado esquerdo ou direito, ele afunda para dentro da área para ser esse falso zagueiro, para preencher a área ali como um novo zagueiro. Então ele tem essa função tática para certos jogos. Para jogos onde o Sport precisa ter mais a bola e ser mais criativo, criar soluções, ele meio que se torna uma peça. Foi bom destravar isso hoje. Porque, vamos lá, tá jogando Sport e Avaí sábado. Começa com o Zé Gabriel. Eu começaria com o Zé Gabriel. Tá. 0-0, acabou o primeiro tempo. 15 do segundo tempo, o Avaí ali atrás, fechado, sem vir. Já tem essa substituição imediata. Como fez hoje. Coloca alguém mais pra frente. Ele colocou o Marlon. Coloca alguém mais pra frente, recua Zé Lucas e vamos pro jogo. Porque acaba chegando mais gente na área. Porque Zé Gabriel não chega na área. E Zé Lucas, mesmo de primeiro volante, chega na área. Chega. Mesmo de primeiro volante, chega do jeito que gosta, né? De frente, na intermediária. Né? Lá no comecinho, João, teve um superchat de Arnaldo Ferreira, que ele diz o seguinte: feliz pela partida de Barleta, vi muita gente criticando o primeiro tempo, mas eu gostei. Liso e gerando o jogo, faltava ser eficiente na definição das jogadas, e no segundo tempo isso aconteceu. E Zé Lucas foi gigante pós-intervalo, tá? Dito isso, a gente vem para o campinho, porque a gente trouxe os comentários, mas não fez as análises. Depende Zé Lucas, então, pelo que eu percebi aqui, ficam como bem. Sim. Não é isso? Sim. O segundo tempo de Zé Lucas, que foi muito bom, equaliza para o bem, né? Porque talvez o melhor jogador em campo tenha sido Zé Lucas do segundo tempo. Sim. Mas ele tinha feito um primeiro tempo fraco, né? Jogando, recebendo muita bola de costas, né, para marcação. E Barleta? Como é que a gente faz análise de Barleta? Eu acho que, como comentário aí, ele ajudou no primeiro tempo a tentar criar. Que isso ele ajuda sempre, né? Só que aquela coisa, esbarra nas tentativas e erros.
Até tentou pouco individualmente hoje, que às vezes Barleta tem seus excessos de individualismo. Mas eu acho que dá para deixar ele no verdinho ali com a turma. Até como um prêmio, o gol Golaço, coroando. né? Coroando ali. Mas foi- O mesmo cortezinho que ele deu no Na gol final. contra o Náutico, na final, né? Que ele dá voltando pra pulso. O calcanharzinho. por O trás. primeiro tempo eu acho que pesou demais negativamente, mas o gol, da forma como ele fez, não é um golzinho tocou de bico, não tem problema nenhum. Mas vale do mesmo jeito. Mas tocando de bico, assim, é uma participação pequena, não. É uma participação de técnica no lance, de atitude. E no próprio desenvolvimento do jogo do segundo tempo, ele foi melhor. Mas, Agora- assim, é um bem, mas só para deixar registrado, que é mais perto para mim do razoável, tá? Do que do muito bem. Agora, há um mês essa bola tinha sido na trave. Olha, essa bola tá vindo para Tem fora. um chute de dependa na trave, que é daquele que a trave balança, né? E a sequência Isso vira é o o gol, né? escanteio É. do gol de Abraão. Que é justamente, né, que eu falei dos 5, são 5 lances. Que se tornam 3 gols. Aí nesse é o que O Sport repetiu saiu o que os garotos fizeram contra o Inter, né? Que saiu os gols foram tudo atrás do o outro. gol. E no anterior, pouco antes do gol que sai aos 28 minutos desse de Barleta, tem uma jogada também super rápida que Marlon levanta a cabeça certinho, Muito boa jogada. dá voltando, não cruza aleatoriamente, dá voltando no chão, e aí Castilho bate uma cafofinha danada, mas é um dos outros lances, dos 5 lances ali que eu anotei e me recordei, que são 16 minutos dos 15 aos 31, onde o Sport consegue criar 5 lances de perigo, e desses 5, 3 entram na barra. Mais uma mensagem do Ruivo: Depena entrou bem demais. Precisa continuar entrando para jogar 45 minutos. Marlon e Cleison vindo no segundo tempo ajudam. Que continuem vindo do banco. Tá? E o é que isso diz de Depena. isso. Depena pode não ser o titular. Nessa história que o Rui até levantou. Ó, a gente não tem convicção do que é que vai ser. Será que ele pode ser um titular? Será que ele pode não ser? Agora, o importante é a gente saber que a gente conta com Depena. Perfeito. O Ruivo cita Marlon e Cleison. Cleison jogou o jogo todo e Marlon entrou bem no segundo tempo. Eu vou ler uma mensagem aqui que a gente tinha recebido também sobre Biel, tá? De Gilberto Farias. Biel está bem até aqui, mas hoje foi um toque... Ele quis Teve dizer um que tá com frescurinha. calcanharzinho, teve. Toque para um lado olhando para o outro. Teve. E na hora da substituição, segundo Gilberto, olhou para Branco incrédulo e perguntou se era ele que ia sair. E aí ele fala, ó, menos Biel, Menos. né? Menos, né? Não vi essa parte, mas Também considerando não o que vi essa aconteceu, parte, não. menos. É. E aí, a pergunta que eu trago aqui para a gente avaliar é: Biel, que para mim fez uma partida Mal. de razoável para mal, tá? E aí também comentar a entrada de Marlon e o desempenho de Cleison, tá? Vamos para esses 3 jogadores, mas primeiro Biel, Cauê. Eu vou no mal. Eu também vou no mal. Eu vou no mal, até porque o primeiro tempo foi muito fraco. Veja, a gente vai avaliar Zé Gabriel ainda, né? É. Mas, por exemplo, tá bem alinhado. No blog eu citei 3 entre os melhores e 2 entre os piores. E Biel é um desses 2 que estão entre as piores atuações. O futebol apresentado por Cleison é aquilo, mostra alguma coisa, mas para mim, dentro da avaliação, quando Cleison foi bem? Foi bem. Quando vem para nossa avaliação, esse bem que a gente fala se transforma em razoável, né? ok. Isso. Se transforma em razoável. Mas é aquela questão. O Cleison de um mês atrás era muito pior. Ele estava Muito. oscilando de nada, Muito. de negativo para neutro. E hoje ele foi positivo. É um regular, mas é um regular que mostrou alguma coisa, trabalhou. E você quer ter esperança. Isso, quer ter esperança. Tá dando a chance de ter esperança. Porque, por exemplo, se você for fazer entre ele e Gustavo Maia, quem rendeu mais no ano? Gustavo Maia. Quem Gustavo entregou Maia. mais alguma coisa no ano? Gustavo Maia. Ah, foi excelente? Não. Mas entregou alguma coisa a mais. O Agora, problema é que Cleison- nesse nível, não no de hoje, É. mas no da Série B, eu não sei se Gustavo Maia joga. Agora, Cleison demonstrou na carreira que tem uma capacidade a mais que Gustavo Maia de poder contribuir. A gente está esperando, nessa esperança, que isso chegue. Mas não há certeza. Hermínio Neto traz um debate que ele é importante, tá? E ele se arrasta desde escolhas de Roger.
na composição do elenco, tá? Não é nem na Mas aí tem muito forma problema. com que o time joga. A escolha de Roger É. de não ter um meia. Isso. Tá? Esse é o meu ponto central desde janeiro. Hermínio diz o seguinte, amigos, vocês não acham que está muito fácil travar o Sport pela falta de um meia pifador como o Lucas Lima e de pontas rápidos para quebrar linhas, como o Mateuzinho? Concordo totalmente. Esse é o meu ponto central da crítica. Até a 18ª rodada tem o que fazer, não. Esse é o meu ponto central. Desde lá de trás, de janeiro, desde o início dos fechamentos da primeira janela, ali na virada de janeiro para fevereiro, que o Sport tinha escolhido e não trazer um camisa 10. E muita gente fala, mas Depena é. Aí depois, Biel é. Não é. Mas Max é. Não é. Não são jogadores com essas características, que tem essa característica. Então o Sport renegou. Até uma vez a gente conversando aqui, o Fred até disse, eu acho que foi uma escolha, não foi nem assim, foi escolha por uma montagem nesse Foi sentido, escolha, de jogadores foi pedido, pô. com essas outras características de composição de meio de campo de outra maneira, de não ser um cara que centralize o jogo. E essa do ponta de velocidade, para mim, é mais um absurdo, porque já é um erro de herança de 25 e com pontos de 24, que se falava também da falta desses jogadores. Tanto que em 25, Léo Pereira, que se tivesse uma porta, batia com a cara na porta, porque não conseguia fazer nada mais do que jogar a bola na frente, mas quando tinha um defensor minimamente inteligente, ele não conseguia passar. Terminava sendo imprescindível em vários jogos, porque não se tinha outro. Porque no futebol de hoje, você precisa dos caras de velocidade. Seja para ter ali com um cara muito importante para ser titular, se ele tivesse a capacidade de ser titular e de entrega, ou para pelo menos ter no elenco para você botar. O Sport não tem. Perfeito, Cauê. Vamos então com Marlon, tá? Que substituiu Zé Gabriel. Você está dizendo que está começando pelo reserva? Não, mas estou guardando o Zé Gabriel para um outro momento de debate. A gente está falando de jogadores que ajudaram a mudar a partida, que minimamente se destacaram. Então, queria avaliação de Marlon. Para mim é o mesma coisa de Cleison, né? Ajudou, ele, entrou bem. ele não dá para ser bem, porque o bem a gente colocou como teto. Isso, E ele é o teto já foi razoável, falado, né? é razoável. Mas é um razoável, ajudou, ok? Assim como o Cleison. Eu acho que ele é muito próximo de Cleison na partida. Ele é um jogador operário e que vem ajudando dessa sua capacidade de... Porque não é todo jogador que, por exemplo, ele é um ponta, mas é um cara que fez hoje, por exemplo, a função de um meia que ajudava como segundo volante. Então é um cara que se doa muito e por isso até é utilizado. E por isso que Roger puxava ele muito para dentro de campo. E Márcio Goiano também segue essa linha. Porque é um cara que ajuda com comportamento de muita doação. E, ao mesmo tempo, em alguns jogos, ele consegue agarrar essa oportunidade, como hoje, de dar um passo como aquele para Yuri Castilho. Em outros, a natural falta de qualidade maior dele de futebol fica mais evidente e ele não consegue desenvolver um futebol melhor. Mas, ao menos, é aquele cara que geralmente não compromete. Porque, pelo menos, está ali, como se fosse uma formiguinha no campo. Perotti. Mal. Mal. Mal, né? Primeira partida negativa de Perotti, né? Um jogo no qual era mais De necessário mal a fazer muito o mal, pivô. tá? Só assim. Eu acho que só mal. De mal a muito mal. Tô dizendo. Era um jogo que ele precisava fazer mais o pivô, o time mais fechadinho atrás. É um jogo que o centroavante precisa jogar mais pro time. Nem sempre ele vai resolver fazendo gol. Mas ele precisa ajudar o time no ajudou, pivô. né? E ele não ajudou. Vamos agora, tá, para Zé Gabriel, que chegou atrasado, né, em 2 jogadas, numa delas extremamente violenta, na primeira irresponsável pelo amarelo que não tomou. A gente comentou, Cauê, várias vezes, vendo o jogo, a gente assistiu o jogo junto aqui hoje. Vendo o jogo, a gente comentou a baixa intensidade do Sport. E aí Cauê falou o seguinte:
parte dessa entrada violenta de Zé Gabriel é a baixa intensidade. Você tá um pouquinho desconcentrado e chega sempre atrasado. Aí vê que o cara tá saindo de perigo, aí você, opa. Porque qual é a sensação que eu tenho do esporte de hoje pro esporte do jogo contra o Londrina, mesmo jogando mal contra o Vila Nova e mesmo naquela partida de Roger, que o esporte foi ligado contra o Cuiabá. Não teve frescura, não teve sacanagem contra o Cuiabá. Foi um time ligado. Você não tá perdendo espaço. Roger, você tava perdendo o Roger espaço. até elogiou. É isso. Pô, voltamos a jogar bem só porque teve combate. Roger era muito treinador que valorizava o combate. Hoje não teve. Parecia que estava meio segundo atrás o tempo inteiro, né? E aí Zé Gabriel jogou muito mal, né? Muito. Porque colocou a vitória em xeque, em risco, né? E assim, foi irresponsável. Foi. Foi irresponsável. Num jogo que não precisava, no primeiro tempo, numa bola. Nos dois No lances, meio de campo, nos dois pra lá. lances, os dois lances eram assim, meio campo, assim, nada que fosse gerar. É. E aí, infelizmente, é isso. Esse problema que aparenta ser de desconcentração um pouco de Zé Gabriel. Que é por isso que ele leva esses apelidos de Zé Delivery na saída do jogo, quando entra em colapso ali na hora de decidir alguma coisa, onde tem uma decisão dessa da bola lá atrás, não era numa área morta do campo, de tomar a decisão de uma entrada como aquela. É isso que ele precisa se conter. Tá atento ao jogo, sabendo a responsabilidade dele e 100% focado. Tem jogador que precisa estar assim, ó, 100% Se focado. não faz besteira. Porque senão acho faz besteira. E É nessa isso. É noite. ele, Matheus Alexandre. Nessa noite, É isso. eu- Perfeito, Cauê. Sim, Perfeito. Se tava conectava muito o minuto, desconectado. acabou-se. Perfeito, E Cauê. essa noite, Perfeito. eu acho que passou do ponto de O próprio zagueiro se Abraão. desconectar com a partida. Mas entrou hoje, ok, conectado, porque Esse eu tava guardando pro final. tem Quando jogador- ele fez o gol, eu quero ver Cauê dar pelo menos um razoável jogador que pra Abraão. precisa- Grande Abra. Que persegue, viu? Persegue. Big Abra. Tem jogador Big que Abra. precisa ter cuidado, porque geralmente tem atitudes temerárias, Flertam com a tragédia. flertam com a tragédia. Então você precisa estar assim, ó, focado para não errar. Eduardo falava isso de bom zagueiro do Sport, foi pro Fluminense, mas que flertava com a tragédia. Oh, Maldini que erra. Maldini que erra, como era o nome dele? Mate- Bom zagueiro. Mateus Ferraz? Matheus Ferraz. Matheus Matheus Ferraz. Ferraz. Ali era O Maldini que erra, era pô. o limite. O Maldini que Porque erra. ele chegava sempre É. assim, juntando tudo. Se o atacante botasse o pé Mas antes, mas foi entrou o bater, pênalti. foi bater no Ele Fluminense. jogou muito no Fluminense, Foi. muito tempo e em bom Porque nível. ele era becão. Aquele... Maldini que erra. E forte na bola aérea. Bola aérea, o bicho era gigante. Os laterais, tá? Iago Felipe improvisado, quebrando um Fez galho. o básico do básico ali. É. E Filipinho, eu iria de razoável para Iago Felipe, pelo contexto que estava ali só para tapar um buraco. É. Mas Filipinho iria de Filipinho mal. mal. Filipinho iria de mal. Acho que fez uma partida abaixo. Tinha muito espaço para jogar. Fica até E- emocionado de Fred. Falar que Sou Felipe foi- defensor. E o que tá me irritando. É, velho, dos Felipe, né? Que ainda tem o outro, tá jogando bola ainda. Tá jogando Deve muito. tá Já na rei do China Japão, pô. ganhando. Deve estar Japão. ganhando dinheiro China pra ou caralho. Japão? Acho que foi Japão. É um Ele foi doido. pra China primeiro. Eu acho que foi Japão. Vou procurar aqui, tá? Vou procurar. Onde foi, rei? Agora, Filipinho, a incapacidade dele. E eu cobro dele porque ele pode fazer isso. De quando ele recebe aquela bola China, ali. China. De quando ele recebe aquela bola ali. Tentar achar alguém para dar um passe. Em vez de simplesmente pegar É a só bola. assim, ó. Quanto tempo em cada jogo? 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos, 90 minutos. Sai não, pô. Só faz score. 7.9, 7.7, só nota alta. Tem um Pô. bocado de gente que corre para ele, Fred. É isso. Futebol é isso, pô. E a turma deve estar marcando ali, ó. Tem um bocado de gente que corre para ele. Jogador, pô. 54 partidas no Sport em 24. É, a questão de Felipe é simplesmente ele é jogador do quadradinho ali dele. Ele joga naquele quadradinho. Mas tem Ajudava passe. demais. Tem passe. Sai Pedro Favela, entra Felipe no Santa Cruz. O time andava bem. Demais, pô, Pelo amor de lógico. Deus, porra. Lógico. Tanto naquele ano, eu me lembro bem. Era um dos caras que eu mais esperava. Contratação, eu disse, Isso. pô, vai ajudar pra caramba. E ajudou. Ajudou demais. pô. Ajudou. Só que também ele tinha as entregas e as entregas. Entrega pra lá e tu as entrega pra cá também.
A Ju, Zé Marcos e Thiago Couto é todo mundo razoável, né? Não tem, não né? tem como. Razoável de goleiro e razoável de zagueiro, É. né? Esse trabalho nenhum ali, basicamente, para eles, né? E o nosso Abraão, razoável, né? Não é o gol que vai Não. para, né? Não. Razoável aí para todo mundo. inclusive Quase pra deu uma Abraão. guilhotina no cara Foi, ali, na área, né? pelo amor de Deus. Foi aquele minuto de opa, e veio a lucidez, puxou, recolheu o pé. E Edson Lucas fica sem nota, né? É. Professor Márcio Goiano. Eu vou do bem. Eu vou deixar o bem. Também. Eu não vou, não dá pra dar nota porque ele colocou nessa noite. pelo menos. Foi a escolha dele. Não dá pra dizer, ó, nesse. Para mim, o ponto negativo foi colocar o time titular. Pô, mas aí. Mas não, isso não vai entrar aqui no Não. análise. É. E aí. Mas pode ser um ponto negativo também o time titular ter jogado tão mal no primeiro tempo. Esse, É sim. um olhar e uma escolha de estratégia. Sim. Mas Mas também ele vou de bem, conseguiu também vou de bem. corrigir. Aquelas mudanças com 8 minutos, tão elogiadas pelo nosso público, foi decisiva. Não tem por que esperar mais. Viu que não ia, já muda logo. Isso. Tá trabalhando com o simples do lado dele. Isso, pô. É macaco velho de futebol. Macaco velho de futebol. Isso. E a Série Bzinha, do jeito que enxerga, tá, a Copa do Nordeste que menos enxerga. ainda. E sabe que, opa, se eu dar uma mexidinha aqui, ó. Uma turma que. Um que sabe o que é bola, dependa. Exatamente. O outro que dá alma, Marlon. E Zé Lucas aqui, ó. Ajeita Zé Lucas na posição, pronto.